Olá, minha gente, estamos iniciando mais um Terapeuticamente Falando e hoje eu vou trazer aqui o seguinte tema: relacionamentos, psicologia e política. Vamos falar sobre relações, sobre relacionamentos. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tenho um canal aqui no YouTube que está em franca transformação, por enquanto, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Se você curte esse tema terapêutico, esotérico, holístico, transdisciplinar, psicoterapias, aqui é a sua casa. E por enquanto mesmo, tem uma formação holística gratuita para você aqui nas nossas playlists. Então, muito importante, contribui muito para a gente estar aqui. Se você curtir esse tema, se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, isso é muito importante, trazendo para você esse conhecimento aqui ainda de forma gratuita. Gente, vamos embora nós, o nosso tema, relacionamentos, psicologia e política. Eu sempre falo, quem já me escuta um tempo, meus clientes de terapia, eu sempre falo, gente, olha, a relação eu e outro, eu e o outro, é a base da psicologia, de toda a psicologia, e é a base da política. Por que, que a relação eu e o outro é a base da psicologia, é a base da política? É a base da vida social. Essa equação eu versus o outro, ela vai se transformar na equação indivíduo versus sociedade, e essa equação indivíduo versus sociedade funda toda a teoria social. Então, não apenas a relação eu e o outro funda as psicologias e a política, funda a política porque, na verdade, funda toda a teoria social, porque tudo está relacionado a essa equação na vida humana, na vida social e na vida psicológica também. A relação eu e o outro, gente, a relação eu versus o outro, eu e o outro. O eu, o que é o eu, né? Um sujeito desejante, a gente pode dizer isso, uma máquina desejante, um sujeito desejante. Eu sou um sujeito de desejos e o outro também é um sujeito de desejos. É nessa negociação de desejos, de vontades, do eu versus o outro, que a gente tem ali o tema do poder, o tema da política e o tema também fundamental dentro da psicologia, né? Essa equação, né, eu versus o outro, vai fundar todo esses ramos de conhecimento, né? É, Só essa definição do indivíduo, do eu e do indivíduo enquanto um sujeito de desejos, ela já é permeada de conhecimento psicológico e conhecimento social também, né? Já é tudo uma construção que vem de longa data, mas a gente pode remontar aos gregos toda essa reflexão, a gente pode remontar aos gregos, né? Como todo pensamento ocidental se remonta aos gregos, mas na verdade um pensamento humano, se você for ali para a filosofia taoísta, a filosofia budista, a filosofia védica, né? Também no mundo árabe, uma filosofia árabe. Ah, não se chama de filosofia porque esse fenômeno aí ele é originário, ele é singular na Grécia, mas você tinha ali teorias, cosmogonias, explicações, né, de vida, existência, que podem remeter a uma certa psicologia nessas culturas também. Então, essa equação aí, o eu e o outro, ela é fundamental para a gente compreender o humano. É porque o ser humano ele está sempre em relação ao ser interacional. Por isso que muitas definições, a definição de cultura do Geertz, uma rede de relações, né, o conceito de rizoma e Deleuze, né, que também se expande em agenciamentos, né, em relacionamentos, isso é fundamental, a rede de relações é fundamental também, né? Então, falando aqui um pouco dessa equação, falando sobre relacionamentos humanos, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é isso, gente. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando de relacionamentos humanos é que o eu e o outro são dois indivíduos da mesma espécie, da mesma natureza. São dois sujeitos desejantes, são duas máquinas desejantes.
E como é que a gente mantém, né, essa coisa equilibrada? Se você pegar ali o conhecimento antropológico, pegar a antropologia, que vai explorar as relações humanas, está estudando o homem, as culturas, né, o traço mais distintivo do humano, que é a produção de cultura, estudando as sociedades e culturas, estudando as sociedades e culturas que não haviam o dinheiro como mediador das relações de troca, né, Marcel Mauss, o próprio Bronisław Malinowski, também estudando lá os argonautas do Pacífico Sul, Strobian, eles vão falar que a base das relações humanas é a reciprocidade. Isso se infere na observação das relações de troca dessas sociedades antigas. É a mesmíssima coisa que a terapia sistêmica, na visão de Bert Hellinger, mas anterior ao Hellinger, vai falar sobre relacionamentos humanos. A base das relações, a base sistêmica das relações é o dar e receber. Você quer ir bem nos seus relacionamentos, mede as suas dinâmicas relacionais, as suas relações, em cima dessa regra do dar e receber. Eu dei, eu recebia? Eu recebi, então agora está na hora de eu dar. Eu dei, eu recebia. Se isso está fluindo, estamos construindo um relacionamento saudável. Eu dei, não recebi. Eu vou dar de novo, não recebi. Vou dar de novo. Tá errado. Tá errado. Aí, isso já é uma questão de psicologia. Aquele que está dando, né, excessivamente, é o que? Carente? Ele está na potência. Carência versus potência. Ele está na carência? Ou ele está na potência? Ele está na carência. Está dando demais? Por que ele está dando demais? Será que ele não se acha merecedor? Não está na hora de receber? Ah, mas se eu cobrar o receber, eu posso perder. Perder o quê? Aquilo que não te dá nada, né? Aquilo que não tem reciprocidade, aí não é perda, é um ganho, gente. Então a regra básica do relacionamento humano é o dar e receber. E a outra coisa, a gente não pode, em cima desse dar e receber, óbvio, se sobrepor a ninguém. Por isso que a base da política também é a relação eu e o outro. Quando eu me submeto ao desejo do outro, quando eu estou submetido ao desejo do outro, eu sou submisso, né? Eu sou submisso, eu estou oprimido, né? Aquela grande questão neurótica, qual é o meu lugar no desejo do outro? Essa é uma grande questão neurótica. É um posicionamento de carência, é um posicionamento que desconstrói as nossas potências para nós estarmos nos relacionando bem. A grande questão deveria ser qual é o meu lugar no meu desejo. No desejo do outro, né, cabe ao outro essa definição. Se eu estou potente no meu lugar, se eu estou vendo que a relação no dar e receber ela está fluindo, eu não preciso estar com esse pensamento. Qual é o meu lugar no desejo do outro? Gente, como é que funciona a mecânica de atração quando a gente começa a se relacionar, né? A gente começa a se relacionar, parece que isso é tudo espontâneo, né? Quando desperta a nossa individualidade pós-processo edipiano estendido ali, a partir dos 15 anos de idade, que a gente vai buscar as amizades, vai buscar as relações, a gente traz como referência de atração e de afeto, né, o processo edipiano, que foram todas as relações da nossa primeira e segunda infância, mas basicamente o nosso relacionamento afetivo com o nosso pai, com a nossa mãe e a relação de afeto deles, né? Tem um nível mais profundo, além do Édipo, a gente tem dois níveis mais profundos. A gente tem a epigenética aí, que é a questão da ancestralidade, porque a genética ela não incide apenas sobre as nossas questões de saúde física. Ah, eu tenho uma predisposição cardíaca, ou uma predisposição a doenças autoimunes, porque isso está na minha família, isso é genético. Não são apenas as questões biológicas, doenças, as patologias biológicas que se remetem à genética. As questões de saúde mental também. Ah, minha família tem muita esquizofrenia, tem muito alcoolismo, questões de saúde mental e outros tipos de repetições de enredo de vida que incidem no trabalho, na habilidade de fazer grana, de ir para o mundo, que incidem nos relacionamentos afetivos. A gente começa a ver depois de um tempo as repetições, né, nas relações, que incidem sobre nossa saúde. Tudo desses temas todos aí estão remetidos a questões também, né, epigenéticas, questões da nossa ancestralidade, que é uma coisa também que a terapia sistêmica vai falar sobre isso, né? Mas tem paralelos aí, né? O Levi-Strauss, quando ele está, né, desenvolvendo
as estruturas elementares do parentesco, ele percebe que há uma relação entre as estruturas parentais e as estruturas sociais e as estruturas mentais, que é a mesma coisa que a dinâmica sistêmica, a terapia sistêmica fala. Há uma relação entre as estruturas do nosso sistema familiar e as estruturas, né, também da nossa mente, da nossa subjetividade, são fundamentais na nossa construção subjetiva. Então a gente começa a se relacionar trazendo as questões edipianas, papai e mamãe, o aprofundamento disso que também vai através do papai e mamãe, que é a ancestralidade, e a gente traz também uma coisa mais profunda ao nível transpessoal, que é a história daquele espírito ali, daquela consciência que está lidando com essas experiências, né? Mas aí está indo para um nível muito da espiritualidade, muito espiritual, metafísico. Não, não é metafísico, trabalha com um termo consciência. O termo a nossa consciência, ela traz informações mais antigas do que a biografia, do que o contexto perinatal, relacionadas aí já vai para o mais transpessoal, né? Para o ancestral, já é saindo do pessoal. Pessoal, eu estou na biografia, eu estou no perinatal, eu estou ali na construção do pessoal, daquele sujeitinho que vai encarnar, que vai ter um nome ali, que vai ser inscrito na linguagem, né? Que vai ser inscrito na cultura, que vai ser inscrito na linguagem. Ele tem um nome, né? Ele recebe um nome relacionado ao nome do pai, né? Mas tem outros níveis disso aí também, que é a história da consciência, que tem a ver com o psicodrama, que a gente encarnei, tô aqui na vida, tô na existência, abri o olhinho, respirei, tô na existência, tá trazendo um psicodrama, né? Que vai ser desenvolvido, um script que vai ser desenvolvido a partir dali, mas que o indivíduo também tem potências de construção, não é um destino dado, né? É só um script. É um pano de fundo para o qual a subjetividade é um trampolim da subjetividade ali, do sujeito para a existência, né? Aí a gente vai se relacionar, vai lidar ali com afetos, angústias, com sexo, sexualidade, trazendo esse background espiritual que está por trás de tudo, mas não esquecer ele, né? Trazendo o background edipiano, trazendo o background também epigenético, também da ancestralidade, um background sistêmico, né? E a gente não tem nenhuma psicopedagogia adequada, a gente não vai ter aula sobre relacionamentos, sobre sentimentos. Quando é adolescente a gente não tem esse tipo de coisa, né? Não tem aula sobre psicologia, não sabe nada, e vai começar a se relacionar trazendo essas bagagens. Aí o que acontece? A gente começa a perceber nas relações uma série de dificuldades e repetições, né? Começa a aparecer nossos padrões, nossas repetições, nossas pulsões, que são edipianas, que são infantis, que são sistêmicas, transpessoais e até espirituais. A gente não tem memória de porcaria nenhuma, a gente é inconsciente, conceitos fundamentais da psicanálise. Inconsciente, pulsão, repetição, transferência, inconsciente. Somos inconscientes, né? Temos um pulsional ali que não pode ser satisfeito, impelindo o indivíduo a movimentos de vida, numa dinâmica de pulsão de vida e pulsão de morte, isso também está inserido, né? Tem pulsional, que é da pulsão de morte, né? O fumar, por exemplo, né? E a repetição, a tendência à repetição que a gente tem. Repetir para quê? Porque a gente é um robozinho biológico? Não, porque é dessa forma, através das nossas repetições, que surgem, que aparecem os nossos sintomas, no contexto ampliado do que é sintoma, não no contexto lacaniano do que é sintoma, contexto ampliado, aparecem os nossos sintomas. E em relação a esses sintomas que aparecem nos afetos, nos relacionamentos, a gente pode se entender, a gente pode se trabalhar, a gente pode melhorar, a gente pode sair desse padrão, melhorar, parar de estender o tapete vermelho para repetição e começar a ter alguma condição, né, de criatividade no processo de autoconstrução. Um processo de autoconstrução subjetiva. A gente é formatado lá no edipiano, na primeira e na segunda infância, com a formatação básica ali. A partir dali a gente começa a viver esse padrão de repetição, né? Aí a gente começa a se relacionar e começa a perceber que, cara, tem alguma coisa que está se repetindo aqui que não está legal. Tem certas angústias, tem certas projeções, né, que não está muito positivo. E essa primeira etapa da vida é muito desafiadora, porque a gente, né, começa a lidar com nossos afetos, com nossas preferências, com nossos gostos, com nossos interesses, nossas atrações, nossos sentimentos. Isso tudo passa a ser muito potencializado, intensificado pelo sexo, pela sexualidade, que vai intensificar toda
essa gama de sentimentos que a gente lida, e aí é muito difícil para aquele sujeito que está iniciando a vida, né, que não tem ainda, que ainda não viveu 10 anos de relacionamento para já começar, pô, tem uma história aqui, eu estou repetindo uma história aqui, ainda não tem nada disso para ele servir de guia, né? Ele vai começando a vida, a tendência é bater cabeça mesmo. A tendência, tem tantos relacionamentos aí que começam e depois terminam hoje em dia, blá, 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 porque antigamente meu pai passou casado a vida inteira com a minha mãe. Antigamente, o processo de subjetivação, as exigências subjetivas de cada tempo são diferentes, de cada geração são diferentes, cada geração é diferente, né? Então agora a gente está com outro processo de subjetividade, né? A adolescência está indo quase aos 30 anos de idade. Um indivíduo de 40 anos é um jovem adulto hoje em dia, já estava antigamente preparando lá para se aposentar já. Mudou completamente. Isso é assim mesmo, o tempo histórico, as diferenças socioculturais vão moldando também a nossa subjetivação, né? É, é uma questão fundamental ali, né? Como a questão do desejo, né? Qual é o meu lugar no desejo do outro? Essa questão não é boa, viu, gente? É uma questão que remete à falta, que remete a carências. A questão boa é qual é o meu lugar no meu desejo? Qual é o meu lugar? Eu sou agente do meu desejo? Ah, mas eu tenho um desejo agora que é um desejo de me relacionar. Aí depende do outro, né? É um desejo que depende do outro. Por isso que, numa certa construção, é melhor que esse desejo ele venha depois de você já ter trabalhado um pouquinho trabalhado, se conhecer um pouquinho melhor e trabalhado também uma certa direção de caminho, porque isso tudo traz potências para gente. Na hora que você vai lidar com o outro, é importante você estar potente. Porque se você não está potente, se você, né, tem baixa autoestima, se você não tem uma autoapreciação, você vai sempre se colocar aquém do seu potencial. E se colocar aquém do seu potencial é viver relações que não são satisfatórias, é viver relações tóxicas, é viver relacionamentos onde a gente se submete ao desejo do outro. Se está ali no seu desejo, se submeter ao desejo do outro é o seu desejo, é outra coisa. Mas se você está se submetendo em função de que você se vê meio sem escolhas, meio frágil para lidar aí com as relações, então aí você está indo por um caminho de carência. Isso não é bom, não é bom, gente. Não é bom para uma construção de relações saudáveis, sabe? A gente tem que lembrar, ó, finalizando nosso papo aí, breve papo, né? A gente tem que lembrar que todos nós temos a nossa biografia. Na biografia, que começa no contexto perinatal, a história dos nossos pais, aí a gestação, gestacional é muito importante. Depois tem o contexto edipiano, que se estende ali até os 14 anos de idade, que é um momento de formatação da nossa subjetividade. Depois dos 15 anos, a gente vai trazer esses padrões claros. E as questões ancestrais. O processo edipiano já é sintomático. Aquilo que você viveu, as dificuldades que você viveu no seu processo edipiano, ou seja, na sua primeira infância e segunda infância, 0, 7, 7, 14 anos de idade, já são sintomas do que você está trazendo em termos de ancestralidade, em termos mais profundos, sistemicamente falando, entendeu? Então, a gente tem essa biografia está inserida em um contexto mais amplo, mas aquele momento ali de piano, ele já traz uma amostra importante para a gente em relação às coisas que a gente tende a repetir depois. Então, a terapia com ele é fundamental. Quando a gente já não tem uma psicopedagogia que ensina a gente a se relacionar, né? Traz informações importantes para a gente, né, entender como se deve se relacionar. Outro dia a menina estava falando assim, porque minha sobrinha trouxe um namorado, o cara estava fazendo, ela estava tava fazendo um ovo para ela assoviando da sala para o cara fazer, ele, quase chorando na cozinha, fala para ela que eu tô fazendo um ovo para ela. Eu falei, se fosse há uns 30 anos atrás, e se fosse ele fazendo isso com ela, a gente ia achar normal, pelo machismo, né? Agora uma mulher aí nesse lugar e o cara naquele lugar parece tão estranho, né? A situação é ruim mesmo. Por que ele está nessa posição tão submisso ali? Tem uma coisa para ele resolver, e tem uma coisa para essa menina resolver também, lógico, né? São dois jovenzinhos. Então, já começando a trazer certas questões que são as questões inerentes ali a cada um de nós. As relações seriam muito mais saudáveis, muito melhores se nós tivéssemos uma psicopedagogia que ajudasse a gente no começo da nossa vida a identificar certas coisas, certas red flags nos relacionamentos.
A primeira situação, a primeira regra aí que é fundamental é o dar e receber. E a outra coisa é, larga aquela questão, quem sou eu, qual é o meu lugar, quem sou eu, qual é o meu lugar, no desejo do outro. Você tem que estar perguntando qual é o seu lugar, qual é o meu lugar em relação ao meu desejo. Em relação ao meu desejo de me relacionar. Qual é o seu lugar? Você está buscando isso de uma forma inteligente? Tem que usar a inteligência emocional. Por isso, terapia é fundamental, especialmente porque a gente não tem essa psicopedagogia ali no contexto de adolescência para ajudar na nossa formação, ajudar a gente a se relacionar de uma forma mais saudável possível. É isso, minha gente. Acho que trouxe aqui uma temática interessante, esse tema dos relacionamentos, que envolve muito as terapias que eu venho trabalhando, venho desenvolvendo, né? Tem tudo a ver, a relação tem tudo a ver com psicologia, com política, com antropologia. É um tema central nesses saberes todos, né? E é só um começo de conversa para a gente interagir, né? Fala da onde você aqui no Brasil, ou aí pelo mundo afora também, de onde você está vendo meu videozinho. Tem muita gente que eu atendo nos Estados Unidos, tendo pessoas na Austrália, tendo pessoas que estão na Espanha, então, pessoas pelo mundo inteiro aí. Vamos interagir trazendo essa temática das relações, a relação do tema dos relacionamentos com a psicologia e com a política também tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Tem muito mais costuras para a gente fazer sobre isso, é só o começo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Terapeuticamente Falando. Estamos juntos. Um grande beijo.